Olá! Hoje nós vamos falar sobre as principais áreas de atuação do psicólogo, falar o salário médio em cada uma dessas áreas e responder a pergunta mais feita: o psicólogo realmente ganha bem? Primeira área de atuação, o psicólogo organizacional. Como o próprio nome já diz, esse profissional vai atuar nas empresas, nas organizações. E lá dentro ele tem inúmeras funções, mas a função geral do psicólogo organizacional é manter o bem-estar e garantir a qualidade de vida dos funcionários. Não é necessário nenhum tipo de especialização para conseguir entrar na área da psicologia organizacional. No entanto, ter uma especialização vai te ajudar demais a estar em um nível mais alto no mercado. Essa área é uma das áreas mais fáceis de se conseguir um estágio. É a área que mais aparece oportunidade de estágio, porque envolve bastante a questão do RH, gestão de pessoas. O psicólogo ou estudante de psicologia, ele pode atuar em vários lugares numa organização. A área mais famosa e mais conhecida, onde frequentemente o psicólogo atua, é na área de recrutamento e seleção. Mas o psicólogo organizacional também pode trabalhar em outras áreas, como a questão do departamento pessoal, com as folhas de pagamento, ou até mesmo na área de treinamento, motivação. Então a gente tem muitas funções para exercer dentro de uma empresa. Quanto ganha um psicólogo organizacional? Quanto ganha um recrutador? Bom, de acordo com os sites que eu pesquisei, que foi principalmente o site Salários e o site Glassdoor, a média salarial de um psicólogo organizacional varia de R$ 3.000 a R$ 3.300. No entanto, por ser uma área que emprega tanto no mercado, existem salários muito mais altos em empresas de grande porte. Salários que chegam até a 7 ou 8 mil reais para um recrutador, para um especialista, um consultor, talvez de recrutamento e seleção, um consultor da área de RH. Então varia bastante e existem empresas que pagam muito bem. Já o salário do estagiário, para empresas menores, o salário costuma ser bem baixo, de cerca de 600, 800 reais, mas para empresas maiores o salário chega a ser bem alto, como é o caso do Bradesco. Uma bolsa de estágio de R$ 2.500 para o estagiário em RH. Então varia bastante aonde você está trabalhando, mas com certeza a área do RH, dos recursos humanos, onde o psicólogo organizacional vai atuar, é uma das áreas que mais pagam bem no mercado e há mais crescimento de carreira e mais possibilidade de ascensão. Área de atuação número 2. Psicólogo educacional ou psicólogo escolar. Os psicólogos educacionais ou escolares, eles atuam em conjunto com a equipe escolar, tornar o processo de aprendizagem do aluno mais efetivo, somente no que diz respeito à motivação e à dificuldade na aprendizagem. Entre as funções diárias de um psicólogo escolar estão criação de relações positivas entre professores e alunos, apoio dos alunos que demonstram distúrbios psicossociais frequentes, assessoria na elaboração do material de ensino, dos planos de estudos e dos projetos pedagógicos, tal como auxílio dos professores em sua abordagem na sala de aula. Como o mercado está tão concorrido, é sim necessária uma especialização, uma pós-graduação em psicologia escolar ou educacional. Mas quanto ganha um psicólogo educacional ou escolar? A média salarial, de acordo com o site Salário, varia entre 2.600 a 2.700. Agora, sobre os estágios remunerados, aí é outra conversa, porque infelizmente é uma realidade para quem faz psicologia. Quando você sai da área da psicologia organizacional, é muito difícil encontrar um estágio remunerado em qualquer outra área de atuação. Então daqui pra frente eu não vou nem citar informações sobre estágio, porque é muito difícil encontrar. E desde que eu comecei a faculdade eu sempre pesquisei e realmente a gente encontra mais estágios na área da psicologia organizacional, mas com certeza deve existir um ou outro esporadicamente. A terceira área de atuação é psicólogo jurídico. A função desse profissional é contribuir com os processos judiciais em assessoria aos advogados, conhecimento de informações e lados psicológicos que possam auxiliar e adiantar o processo. Quando o desvio de conduta tem origem psicológica, entra o psicólogo jurídico para testar, verificar e compreender, a partir do ponto de vista psicológico, quais foram os motivos que levaram o réu a cometer o crime. Para atuar como psicólogo jurídico, é necessário fazer especialização em psicologia jurídica, que abrange vários temas, como, por exemplo, a psicologia criminal ou psicologia forense, que é algo que muitas pessoas já entram na área de psicologia interessadas em estudar.
A média salarial do psicólogo jurídico no site Salário é R$ 3.000. No entanto, pode chegar a 4 a 5 mil dependendo da experiência do profissional. Quarta área de atuação, psicólogo do esporte. A principal função do psicólogo do esporte é compreender como o desempenho físico é influenciado pelos fatores psicológicos e também entender a importância da atividade física no desenvolvimento emocional, na saúde e do bem-estar do atleta. Para atuar como psicólogo esportivo, é necessário conhecer o esporte no qual irá atuar. E aqui no Brasil, por muitas pessoas serem amantes do futebol, esse é um dos esportes que mais empregam o psicólogo esportivo. Para atuar como psicólogo do esporte ou psicólogo esportivo, é necessário fazer uma pós-graduação, uma especialização na psicologia do esporte, em principal voltada para o esporte em que o profissional quer atuar. Outra possibilidade de atuação desse profissional é no acompanhamento de grupos de indivíduos que praticam esportes não competitivos ou também na área de reabilitação, sempre atuando em projetos sociais que envolvam o bem-estar e a saúde que a atividade física traz. No site Salário, a média salarial de um psicólogo esportivo varia entre R$ 3.300 a R$ 3.400. Mas, mais uma vez, vai variar muito onde esse profissional está inserido, quanto tempo ele já está trabalhando nessa área, quais são suas especializações, então não desanime. Quinta área de atuação e uma das mais famosas é a psicologia clínica, o psicólogo clínico. A função desse profissional é tratar os transtornos emocionais, transtornos mentais, tendo como objeto de estudo a mente do seu paciente e os traços que são revelados por meio da fala. Tração no diagnóstico, aplicando psicoterapias e técnicas para promover sempre a reabilitação psicológica do paciente, o restabelecimento da sua saúde mental. O psicólogo clínico é a área de atuação que as pessoas mais imaginam quando você fala a palavra psicologia. A própria terapia é uma das áreas mais famosas, mas o que difere a psicologia clínica das demais áreas é que para atuar como psicólogo clínico é necessário escolher uma abordagem. Isso significa que existe diversos tipos de psicólogos clínicos, dependendo da abordagem que ele escolhe. Então, para atuar como psicólogo clínico, é necessário escolher assim uma abordagem e um modo de tratar os seus pacientes. Sobre a especialização, esse é um grande dilema na psicologia, porque muitas pessoas pensam que para atuar como psicólogo clínico não é necessário nenhum tipo de especialização, você já sai da faculdade 100% preparado para fazer a terapia. Mas a realidade não é essa. As pessoas podem sim atuar como psicólogo clínico, como terapeuta, caso tenha um espaço para atender e tenha pacientes, mas é necessário que se faça uma especialização para conhecer mais sobre a abordagem que o profissional escolheu, para entender mais como funciona na prática, porque a nossa faculdade de psicologia ela é bem geral. Ela aborda sim bastante a questão da psicologia clínica, mas querendo ou não ela é bem geral, então uma especialização vai ajudar bastante. Quanto ganha um psicólogo clínico? O salário do terapeuta ele vai variar bastante porque depende de inúmeras variáveis, como, por exemplo, o valor da consulta, o número de pacientes, o aluguel da sala, vai depender de muitas coisas, e é um dos salários que mais varia. A média salarial fica entre 2.700 a 2.800, mas esse valor ele pode ser muito mais alto ou ainda mais baixo. Essa é uma área que requer tantos conhecimentos da psicologia, da terapia, quanto conhecimento de empreendedorismo, de administração, porque você vai precisar conseguir pacientes com marketing, vai ter que administrar as finanças, então é uma área que pode trazer muitos frutos, mas que requer muitas responsabilidades externas além apenas do tratamento. Sexta área de especialização, sexta área de atuação, a psicologia hospitalar. O psicólogo hospitalar, ele realiza avaliações psicológicas e dá suporte aos enfermos, seus familiares ou outros profissionais da saúde que necessitam desse apoio. O trabalho ele geralmente acontece em apoio de uma equipe multidisciplinar que inclui médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde. A psicologia hospitalar é um desafio constante, porque além de ter que lidar com os problemas mais convencionais, como são os transtornos mentais, o psicólogo hospitalar ainda tem que lidar com aquelas pessoas que estavam emocionalmente estáveis, mas por conta do acometimento de alguma doença muito grave, começam a apresentar distúrbios que necessitam de acompanhamento psicológico. Um psicólogo hospitalar é necessário que se tenha uma pós-graduação em psicologia hospitalar que dure em média 2 anos.
A média salarial de um psicólogo hospitalar varia entre R$ 3.400 a R$ 3.500, mas esse valor, mais uma vez, pode variar bastante. Agora, a sétima e última área de atuação que eu vou falar nesse vídeo. A neuropsicologia é uma área muito recente que estuda como as nossas funções cognitivas influenciam o nosso cérebro. Então, o objeto de estudo da neuropsicologia abrange a atenção, a memória, a percepção, o raciocínio, a capacidade de julgamento, o comportamento e as emoções. Então, o neuropsicólogo vai atuar no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa de como essas funções cognitivas, que você tem naturalmente como a memória, por exemplo, vai influenciar o nosso comportamento ou o nosso cérebro. Por ser uma das mais recentes disciplinas da psicologia, isso justifica a escassez de profissionais e também a importância que o mercado está dando para o neuropsicólogo. Então, se você é estudante de psicologia e já gosta dessa área, aproveita, que é uma área assim bem futura, que estão acontecendo muitas descobertas novas para compreender como o nosso cérebro influencia o nosso comportamento. Para atuar como neuropsicólogo, é sim necessário que se faça uma pós-graduação, uma especialização em neuropsicologia. A média salarial de neuropsicólogo varia entre R$ 2.700 a R$ 2.800. Esse valor pode chegar até R$ 5.000 para um profissional com mais anos de experiência e que trabalha em um grande consultório e um grande hospital. E aí fica a pergunta final: o psicólogo realmente ganha bem? E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E a resposta é depende, vai depender muito da sua localização, do seu tempo de experiência, mas uma coisa é certa: quando você se forma em psicologia, você tem um mundo de possibilidades para trabalhar em quase todas as áreas, do esporte, do trânsito, da clínica, do hospital, da escola. Então tem um leque de possibilidades muito grande e isso facilita com que você consiga um emprego. E sim, vai ter áreas que empregam mais, como a questão da psicologia organizacional ou da psicologia clínica, mas se você tem um sonho, uma meta de trabalhar em uma especialização que não é tão comum, invista nisso, invista no seu sonho, trabalhe com aquilo que você quer. São muitas possibilidades e há muita coisa a se fazer. E é uma profissão que, não apenas na minha visão, acredito que muitas pessoas também pensam assim, está crescendo a sua importância cada vez mais. Salários baixos existem em qualquer profissão. Desemprego existe em qualquer profissão, você apenas precisa ser o melhor no que faz e acreditar realmente nisso, porque o retorno financeiro, uma hora ou outra, você vai ter. Quase todas as áreas que eu comentei, se não todas, existem os processos seletivos nas empresas, nos hospitais, mas também existem os concursos públicos que sempre abrem constantemente. Não se prenda a apenas a questão monetária. Um profissional de psicologia ele pode ganhar muito, como infelizmente também pode ganhar pouco. E tomara que no futuro a gente nem precise se preocupar se ganhou bem ou não, porque o psicólogo vai ser, enfim, eu espero, valorizado e portas serão abertas. Então por hoje é só. Essas foram apenas 7 áreas de muitas outras que existem. O vídeo mais sentiu que tá faltando alguma área, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo completo falando sobre as demais áreas da psicologia. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada e até a próxima.